Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o julgamento de Bolsonaro que deve acontecer a partir de amanhã, né? Começa amanhã o julgamento da, entre aspas, trama golpista do Alexandre de Moraes, a culminação aí da perseguição contra Bolsonaro e outras pessoas do governo dele, né? É um processo absurdo, eu já falei sobre isso, mas enfim, vai acontecer ao longo dos próximos dias, então eu vou fazer um resumo aqui do que a gente pode esperar acontecer e o que pode acontecer de diferente nessa história em relação ao que eles estão planejando, tá? Essa notícia foi sugerida por Eu Achava Que Era Indeciso, Agora Não Sei, Soberania é Melhor que 51 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos começar descrevendo como é que a coisa deve acontecer segundo o planejamento do Alexandre de Moraes, e eu já vou dar algumas dicas aqui do que pode, o que a gente pode esperar de positivo e negativo nessas coisas aqui no julgamento, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Alexandre de Moraes não vai mudar de ideia. Ele vai dobrar a aposta, como sempre dobra a aposta. O que pode acontecer são mudanças em termos de outros ministros no final das contas, né? Então tá aqui, ó. O que deve acontecer? Amanhã, entre 9 e 12 horas, né, na parte da manhã, portanto, deve acontecer o início do julgamento. A primeira coisa que acontece é a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes. Não é o voto dele ainda, tá? Ele não vai fazer o voto ainda. O relatório é tipo um resumo de tudo que aconteceu até aqui, né? Então, toda decisão judicial, você faz esse relatório, que é uma espécie de resumo de todas as coisas que aconteceram para chegar naquela situação, naquele momento. Então ele vai contar sobre a lorota toda da Polícia Federal, do suposto, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, e o que aconteceu, e o taxista que dormiu, e não sei o que lá, e o pessoal que atacou no 8 de janeiro, essas lorotas todas que a gente já está acostumado, né? E, bom, depois disso vem a sustentação da PGR. Bom, primeira coisa, eu não espero que o relatório do Alexandre de Moraes seja muito detalhado, tá? Ele pode usar ele pode até fazer um relatório mais detalhado, porque ele quer convencer os ministros a votarem com ele quer principalmente convencer a opinião pública externa de que ele está certo em processar o Bolsonaro, mas fica evidente que há muito pouca coisa contra o Bolsonaro nesse caso, né? Em seguida, vem a sustentação da PGR. A PGR vai ser muito rápida. Em tese, a PGR deve solicitar a prisão do Bolsonaro, deve declarar ele como culpado e coisa e tal, e ele tem até 2 horas para defender a acusação e apresentar argumentos a favor da condenação dos réus. Em tese, seriam 2 horas, mas o Gonê sabe duas coisas. Primeira coisa, que nada disso importa, porque esse julgamento é um julgamento show, que já está tudo combinado, então não faz diferença ele argumentar absolutamente nada, né? E outra coisa que ele sabe é que eles estão com uma correria muito grande. Eles querem encerrar esse processo muito rapidamente, porque eles sabem que não conseguem manter essa farsa por muito tempo, então eles desesperadamente estão tentando fazer esse julgamento rápido. Então, o Gonê deve ser rápido, né? O Alexandre de Moraes, como eu falei, talvez ele seja mais demorado, porque ele está tentando convencer o mundo de que ele está certo. Não o julgamento não importa, mas o Gonê vai ser rápido, né? Uma coisa interessante a gente ver é que há a promessa, a gente não sabe se vai acontecer tão rápido assim, de tão logo o julgamento, o parecer do Gonê pela condenação do Bolsonaro já implicar uma Magnitsky nele. Não sei se vai acontecer isso, não sei se conseguiram esse tipo de coisa. Até porque existe um argumento contra isso, né? A PGR, ela tem por função acusar. Então, meio que o Gonê, ele não tem alternativa, ele não pode virar ali e falar, ah não, mudei de ideia, eles não têm culpa de nada, vamos absolver todo mundo, né? Ele não pode fazer isso. Então, eu não sei se vai cair uma Magnitsky nele, porque ele não tem muita alternativa. Ele é o PGR nesse caso, ele tem que acusar, é o papel dele. O papel de decidir quem é inocente ou culpado é dos juízes, né? Se a gente tivesse juízes isentos, evidentemente não há nenhuma chance do Bolsonaro ter um julgamento justo nessa primeira turma do STF. Para vocês terem uma ideia, 3 ministros, é o Alexandre de Moraes, o Dino, que é o ministro da Justiça do Lula, e o Zanin, que é ex-advogado do Lula. Ou seja, tem 3 votos aí que praticamente já condenam ele, né? Apesar disso, eu não tenho tanta certeza assim, mas vamos falar disso mais adiante, né? Bom, então deve começar, a parte da manhã deve ser isso, tá? O relatório do Alexandre de Moraes e a sustentação do Gonê. Aí começam a sustentação de cada réu, né? Então são 8 réus no total e cada um deles tem direito a 1 hora de sustentação. E aí, no caso, eu acredito que os advogados vão usar o máximo de tempo possível, não apenas porque é importante tentarem, por mais, veja, eles sabem que os votos dos ministros nessa altura já estão decididos, ninguém vai mudar de ideia ali na hora, isso é uma arrematação, é um arremedo de julgamento, não é um julgamento de verdade, mas mais uma vez é importante convencer a opinião pública interna e externa de que essa coisa toda é uma palhaçada, que não há evidência nenhuma contra Bolsonaro de fato e que o que está acontecendo é uma perseguição, uma caça às bruxas, como muito bem lembrou o Trump, né? O Bolsonaro deve ser o 6º a falar, então provavelmente isso já vai acontecer, mais provável que seja no dia 3 de setembro, de 9 às 12 horas, que essa parte da sustentação inicial, né? Então, essa etapa deve ocupar as 2 sessões previstas essa semana. Então, ou seja, isso daqui até aqui deve ser o dia 2 e dia 3, essa semana que a gente vai ver. No domingo, teremos a manifestação do dia 7 de setembro, em Copacabana, 10 horas da manhã. Eu estarei ali no posto 5, em Copacabana, como eu costumo me reunir com o pessoal. Eu vou estar lá às 11 horas da manhã. A manifestação está marcada para as 10 horas da manhã. Eu vou estar lá às 11 da manhã. E quem quiser se encontrar comigo, é 11 horas em ponto, ali no posto 5, lá em Copacabana. Dali, depois das 11 horas, eu vou para onde tiver a manifestação, né, vou participar lá da manifestação, né?
Pois bem, aí já na outra semana, né? Já entramos na semana do dia 9 de setembro, na terça-feira da semana que vem, né? Então você vai ter a questão das preliminares. O Alexandre de Moraes vai começar a votar as questões preliminares. O que são questões preliminares? São questões que dizem respeito se, por exemplo, se o STF é o tribunal correto para julgar esse tipo de caso. Eu acredito que as defesas todas argumentaram que não é, né? Que está errado, o STF não deveria ter esse posicionamento, deveria ser na primeira instância e coisa e tal. E, enfim, tem uma série de questões sobre devido processo legal, se foi respeitado o devido processo legal. Provavelmente os advogados vão arguir que não foi respeitado, que não foi dada a defesa. Enfim, vai ter uma série de preliminares. Em tese, se uma dessas preliminares for votada como válida, se ele aceitar essas preliminares, o julgamento é interrompido. Por isso que eu digo para vocês que não vai acontecer isso, né? Repara que o ministro Alexandre de Moraes começará votando as questões preliminares, que normalmente são pedidos da defesa para verificar se o processo pode ou deve continuar. Moraes pode decidir sozinho ou colocar os pedidos para votação de todos os ministros. É lógico que, dadas as características desse julgamento, o Moraes quer mais velocidade e quer condenar Bolsonaro a qualquer custo. Então, o mais provável é que ele decida sozinho as preliminares. O que pode acontecer é algum ministro, por exemplo, o Fux, pedir uma parte e pedir que o Alexandre de Moraes coloque para votação dos outros ministros essas preliminares, né? Isso pode acontecer. Não sei se vai acontecer, mas se deixar por conta do Moraes, o mais provável é que ele decida sozinho todas as preliminares. E decida, lógico, negando todas elas, né? Bom, aí em seguida ele vai passar a análise do mérito, o julgamento em si. O Alexandre de Moraes é o relator, é o primeiro a ler o voto, e lógico, eu imagino aqui que também vai ser um voto longo, que ele vai justificar todas as coisas que ele falou, todos os absurdos, toda a ficção científica criada pela Polícia Federal ali, ele vai fazer, né? Depois disso, são os votos dos demais ministros. Votam nessa ordem. Primeiro voto o Flávio Dino. Eu imagino que o Flávio Dino vai seguir o Alexandre de Moraes. Não vejo o Flávio Dino mudando de ideia, pode até ser. Não sei o quanto que ele está com medo da Magnitsky, mas eu acredito que ele vai seguir o Alexandre de Moraes. Aí vota o Fux. O Fux é a grande dúvida do pessoal da esquerda aqui, ó. O voto do Fux é a principal incógnita para colegas no STF, né? Eles acham que ele não vai pedir vista, ele pode pedir vista, interromper a coisa toda, mas eles esperam que talvez ele peça a absolvição do Bolsonaro. Então essa é a questão, isso é o que a esquerda está dizendo, tá? Lembra que quem fala com a Bela Megali é o Alexandre de Moraes, é o Gilmar Mendes, tá? Então ela tá botando aqui a opinião, aqui, colegas do STF, que colegas são esses? Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Então eles só têm dúvida no caso do voto do Fux, eles acham que a Carmen Lúcia vai votar pela condenação, que o Zanin vai votar pela condenação e que o Dino vai votar pela condenação também, né? Mas lembra, pode ser que quando tem o voto do Flávio Dino, acompanhando o Alexandre de Moraes, talvez já surja a Magnitsky para ele. Vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser a velocidade que essas coisas vão acontecer, né? Então, o voto do Alexandre de Moraes vai ser um voto longo, né? Eu tenho certeza, ele vai justificar a coisa toda. O voto do Dino, eu não sei. Como eles vão estar sendo observados pela imprensa e todos eles estão preocupados em justificar o injustificável, que é esse processo contra o Bolsonaro, eu acredito que o voto de todos eles vai ser longo. Não vai ter ninguém que vai simplesmente falar, não, eu voto com o relator e pronto, ou eu voto contra o relator e pronto, e não fala mais nada. Todos eles vão fazer questão de falar amplamente sobre o assunto. Então, eu não sei quanto tempo isso vai levar. A ideia é que isso leve justamente os 3 dias da semana seguinte, ou seja, o dia 9 de setembro, 10 de setembro e 12 de setembro, sexta-feira, seria a conclusão desse julgamento, né? Então, com 3 votos a favor da condenação, já haverá maioria, portanto, o resultado do julgamento, mas a condenação só sai no final do julgamento, porque até o final do julgamento, os juízes podem mudar o seu voto, tá? Lembra, voto de colegiado pode ser alterado ao longo do julgamento, até o final do julgamento, né? O resultado final será anunciado pelo Zanin, mas pode haver divergência entre os ministros da dosimetria da pena e na condenação do Bolsonaro. Diz o pessoal aqui que a condenação de Bolsonaro é vista como certa. Eu tenho certeza que a esquerda vê como certa a condenação dele. E eu falo também que, se me perguntassem isso, a coisa de 2 meses atrás, eu também não tinha dúvida nenhuma que Bolsonaro seria condenado. Eu agora não tenho tanta certeza assim, tá? Mas vamos ver, pode ser que seja condenado mesmo, né? No caso de condenação, é possível que as defesas recorram, evidentemente que vão recorrer, tanto o voto de os recursos infringentes, porque não vai ter voto, não vai ser o mesmo voto para todo mundo, e também o recurso natural ao plenário do STF, né? Mesmo se condenado, o Bolsonaro não deve ir preso do julgamento, apenas só começa a ser executado depois que acabam as possibilidades de recurso, ele ainda pode recorrer ao plenário do Supremo, no mínimo, tá? Se tiver voto divergente, ainda tem mais um recurso nessa história aí, né? Enfim, veja, um ponto importante, por que o Alexandre de Moraes faz tanta questão de votar isso rápido? Mesmo que depois demore a votação final, né, a condenação final dele, o que acontece é que ele já está em prisão domiciliar mesmo, ou seja, ele já não vai poder participar da eleição do jeito que está agora. Então, nesse momento, o Alexandre de Moraes pode demorar o tempo que for depois da condenação. O que o Alexandre de Moraes teme é que ocorra um pedido de vista do Fux e isso atrase a condenação. Por quê? A condenação pela lei da ficha limpa já impõe a proibição de disputar de eleições até o final da pena. Então, o Bolsonaro já estaria mais uma vez proibido de participar das eleições do ano que vem, que é um dos objetivos principais dessa coisa toda, tirar o Bolsonaro, acabar com o bolsonarismo, é o que eles esperam fazer. Na verdade, eles vão ter uma surpresa, porque isso vai criar um mito no Bolsonaro, um mito ainda maior do que já é hoje, vai criar um Marte para a direita aqui no Brasil, né?
Como bem diz o Mourão, o julgamento do Bolsonaro é vingança política pura e simples. Não há nenhuma indicação. O Bolsonaro começou a transição de regime uma semana depois do resultado da eleição. Ou seja, não tem nada que indique golpe do Bolsonaro. Ah, ele reclamou das urnas. Mas reclamar das urnas, pô, o que tem, né? Ah, mas teve o ataque no dia 8 de janeiro, que o Bolsonaro não teve nada a ver com isso. Estou querendo dizer que ele incentivou através da crítica às urnas. Não, ele criticou as urnas. Ele não falou para ninguém ir lá quebrar o Congresso por conta disso, né? Então é um processo absurdo, um processo que não tem nenhuma razão de ser que não seja vingança política, como bem diz o Mourão. E o que se espera disso, como diz aqui, o pessoal espera mais sanções dos Estados Unidos e ampliar o risco de crise econômica. Infelizmente, essa é a expectativa que existe nesse julgamento, caso haja a condenação do Bolsonaro. Algumas pessoas estão falando que o pessoal dos Estados Unidos pretende já botar a Magnitsky à medida que sair cada voto. Eu não sei se isso é viável, tá? Porque o processo da Magnitsky é um processo demorado. O Alexandre de Moraes levou meses para sair a Magnitsky dele. Então eu não duvido nada que todos os juízes que votarem pela condenação do Bolsonaro vão acabar eventualmente recebendo a Magnitsky, mas talvez não seja uma coisa imediata, logo em seguida ou em tempo real, como muitos estão esperando, né? E, além disso, essas sanções tendem a piorar, né? Tem uma entrevista aqui no Jornal Cidade Online, Jornal da Cidade Online, né, com o economista André Burger. Ele falando sobre a questão de não ter a ver com soberania. Qualquer um que seja sancionado por essa lei, obrigatoriamente vai ter que se abster de usar o sistema bancário. Ou seja, os próprios bancos podem ser sancionados. Como a gente fala, essa situação tende só a se agravar a crise política e econômica no Brasil. Esse pessoal está achando que a entrevista do André Burger é bem interessante, está aqui a entrevista dele no Jornal da Cidade Online, é bem interessante, mas, ou seja, o STF está achando que condenando o Bolsonaro vai acabar com o bolsonarismo. Pronto, o bolsonarismo acabou. Não tem mais direita no Brasil, foi condenado, golpe de Estado, qualquer um que defender Bolsonaro agora é golpista também, vai responder a processo também, censura, fake news, dizer que Bolsonaro não deu golpe, esse tipo de coisa, né? Então esperem esse tipo de comportamento depois desse julgamento. O problema que ele não está vendo é que isso não vai resolver nada, as pessoas vão continuar certas de que Bolsonaro é inocente, está sendo levado nesse negócio todo por vingança política e principalmente por objetivos políticos, de tirar ele da próxima eleição a qualquer custo. Isso é interesse não apenas da esquerda brasileira, mas da esquerda europeia e da esquerda americana também, que quer alguma coisa, ou queria alguma coisa similar com o Trump lá nos Estados Unidos. O resultado final disso é que, ao contrário, ao invés de ter uma finalização, vai acabar a polarização, como alguns estão dizendo, não, juízes, votem nisso, porque aí vai acabar a polarização no Brasil com isso. Não, vão conseguir acirrar a polarização, elevar o status de Bolsonaro a de ídolo da direita aqui no Brasil e, pior, garantir para eles próprios uma pena financeira séria por conta do Trump, né? Então, essa é a situação que a gente espera nisso daí. Vamos acompanhar esse julgamento. Eu não vou fazer transmissão ao vivo do julgamento nessa primeira semana. Talvez eu faça a transmissão ao vivo do voto do Fux. Não vejo necessidade de fazer o julgamento ao vivo do voto do Alexandre de Moraes, porque não vai ter novidade nenhuma nisso daí. Mas o voto do Fux talvez tenha alguma novidade. Talvez eu faça a transmissão ao vivo, mas só na outra semana. Amanhã não tem nada de importante, a verdade é essa, não vai ter nada de significativo. A menos que surja alguma informação muito crítica, e eu acho que vale a pena falar isso ao vivo, né? Se for o caso, eu abro um ao vivo aqui no canal. Mas em princípio eu não acho que vai ter nenhuma novidade. Vou fazendo vídeos diários contando como é que está o andamento desse julgamento aqui no canal, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.